Eu sou Walter Randro, eu sou professor aposentado do Departamento de Botânica. Eu comecei no Departamento de Botânica em 1964 e me aposentei em 2001, mas continuei como pesquisador ainda do CNPq até o ano de 2007. Eu cheguei no Departamento de Botânica, assim, naquela época, a escolha dos docentes era feita de uma maneira muito diferente de hoje. Não havia concorrência de mercado, você não tinha na época nem mestrado, nem doutorado. Então os departamentos, quando surgia uma vaga, o catedrático, que era o poderoso chefe do departamento, até a sua morte ou aposentadoria, de comum acordo com um outro docente mais graduado, escolhia alguém para preencher uma vaga. Por exemplo, uma vaga na área de fisiologia vegetal, como foi o meu caso. Agora, por que eu fui escolhido? Eu fui escolhido porque eu tinha alguns antecedentes que propiciavam ser o escolhido. O meu pai era botânico, biologista no Instituto de Botânica e trabalhava na seção de fanerógamas, onde ele era o chefe. E eu tinha intenções, ao fazer o curso de História Natural, de um dia me tornar um botânico, como meu pai. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, do curso de História Natural, eu terminei a disciplina de sistemática e falei para o meu pai se ele arranjava um estágio para mim no Instituto de Botânica, que eu queria começar a trabalhar. Ele falou, tá bom, eu vou te arranjar um estágio lá, mas não vai ser comigo, não vai ser na área de taxonomia. Tem um fisiologista lá, que é uma pessoa excepcional, que eu preferiria que você fosse trabalhar com ele. É o Dr. Luiz Laburiot. E eu comecei, em 1962, a fazer um estágio no Instituto de Botânica, na seção de Geobotânica, com o Luiz Laburiot, que na época estava tentando montar um laboratório de fisiologia vegetal no Instituto de Botânica. Mas como ele não tinha recursos, equipamentos, nada ainda, porque ele estava também recém-contratado no Instituto, ele estava colocando as pessoas para trabalhar em outras áreas da botânica, com o que ele tinha disponível, que eram microscópios, balanças de torção para estudar o balanço hídrico das plantas. E eu entrei naquele grupo que tinha já outras pessoas saídas aqui da universidade, já formados ou no quarto ano, que vieram ser grandes fisiologistas depois. E eu fiquei durante 2 anos, 1962 e 63, como estagiário sem remuneração, depois como técnico de laboratório e depois como bolsista de iniciação científica da FAPESP. Quando eu me formei, em 1963, eu ainda estava lá com uma bolsa, no começo de 64, e eu tinha da FAPESP uma bolsa de aperfeiçoamento para continuar lá o trabalho. Foi quando o professor Ailton Joly, que era o substituto mais próximo do professor Ferri, que na época era diretor da Faculdade de Filosofia, me ligou e me convidou para vir a ser docente do departamento na área de fisiologia vegetal. E eu aceitei, e aí então eu comecei meu trabalho aqui no departamento de botânica em 1964, mas eu ainda não tinha dedicação exclusiva. Então eu usava uma parte do meu tempo para estar aqui no dia das aulas de fisiologia, na preparação de aulas, porque eu trabalhava só nas aulas práticas ainda. Ainda acumulava com uma bolsa de aperfeiçoamento da FAPESP, que eu continuava lá no Instituto de Botânica, e ainda dava umas aulas no curso secundário à noite. Então eu trabalhava praticamente todos os dias e noites da semana. Então foi assim que começou minha carreira. Bom, a minha carreira aqui no Departamento de Botânica, como eu disse, começou em 1964. Naquela época, o departamento não tinha estrutura para trabalhos de fisiologia. Era muito engraçado o departamento naquela época, eu vim a conhecer por dentro, né, que não existia um laboratório, não existiam laboratórios centralizados para um determinado tipo de trabalho.
O sonho dos professores que entravam aqui era ter um microscópio na sua sala para poder trabalhar no microscópio. O único lugar que tinha alguma centralização de trabalho era um chamado laboratório de anatomia, que na verdade era uma sala onde os professores dispunham de baterias de corante para corar suas lâminas e um micrótomo para fazer cortes. Não havia uma centralização, uma diretriz científica no departamento para a anatomia. Havia esse laboratório. E havia também um trabalho um pouco mais centralizado na área de ficologia. O professor Ailton Joly tinha uma sala grande onde ele tinha 2 estagiários lá, ou professores recém-contratados como eu, que trabalhavam junto com ele na área de algas marinhas, né? Então era isso que existia, o resto cada um ficava na sua sala e não tinha grande produção nem nada. Quando eu entrei no departamento, então eu comecei tentando trabalhar nessa área, mas eu fui induzido, todos eram, a se matricular no doutorado, fazer um doutorado. Naquela época não era curso de pós-graduação, mas você se matriculava, ia na secretaria da faculdade e fazia uma matrícula para doutorado. Você escolhia um orientador e você tinha um prazo, 5 anos mais ou menos, para fazer o doutorado. Eu quis fazer o meu doutorado com o Dr. Laboriot, que era do Instituto de Botânica, que era um fisiologista famoso, de renome, com doutorado e mestrado na Caltech, maior instituição americana, né? E o professor Ferri concordou. Então eu me matriculei no doutorado com o professor Ferri, mas fui orientado pelo professor Laboriot até o fim do meu doutorado, que foi em 1968. Foi um estudo multidisciplinar de uma planta do cerrado, onde tinha aspectos de fisiologia vegetal, germinação de sementes, estudo químico do óleo da semente, balanço hídrico das plantas nas condições de cerrado, plantas jovens e plantas adultas, e anatomia da semente e desenvolvimento da semente. Isso eu fiz parcelado em diversas instituições. A parte de germinação, efeito de temperatura, eu fazia no Instituto Biológico, que tinha as câmaras de temperatura constante. O estudo do óleo eu fiz na Colgate-Palmolive, que era uma indústria de perfumes que tinha um cromatógrafo de gás naquela época. A anatomia eu fiz do departamento, que tinha micrótomo e tinha microscópio, mas as fotografias histológicas eu tive que fazer no Instituto Biológico, porque o departamento de botânica não tinha fotomicroscópio. E o estudo de balanço hídrico das plantas no cerrado, eu fui fazer num cerrado, numa estação experimental no cerrado em Minas Gerais. Então eu fui para lá 3 vezes, plantar as plantas jovens, ir lá na estação chuvosa, na estação... Então foi assim uma saga fazer o doutorado, que eu acho, até hoje, foi o melhor trabalho que eu fiz na minha vida. Só que naquela época havia a ideia de se publicar a tese inteira no Boletim de Botânica em português, a coisa que eu mais me arrependo até hoje, porque eram assuntos diferentes, juntados para dar uma tese, né, embora sobre a mesma planta, né, publicados em português. Quer dizer, eu me arrependo até hoje. Eu podia ter feito 4 trabalhos publicados em inglês, que teriam tido muito mais repercussão do que tiveram na época, porque eles foram realmente importantes, né? Assim eu terminei o meu doutorado, né, aí eu já tinha dedicação exclusiva. O professor Laboriot, que era muito zeloso pela carreira das pessoas e entusiasmado, logo me disse: a primeira coisa que você tem que fazer quando terminar seu doutorado é começar a treinar pessoas, porque isso é muito importante, a formação de pessoal no Brasil. Terminei o doutorado e imediatamente arranjei um estagiário para orientá-lo em anatomia vegetal, que era o que eu dispunha no departamento para fazer, não tinha nada para fazer em fisiologia. Com isso, nós fizemos um trabalho sobre anatomia de compostas da Serra do Cipó, o primeiro trabalho de anatomia sobre plantas da Serra do Cipó. Nesse ínterim, junto com o trabalho do meu doutorado, eu ainda fiz mais 2 trabalhos de anatomia e um de fisiologia ecológica. Então, quando eu cheguei no meu doutorado, eu já tinha 4 trabalhos publicados, coisa que dificilmente alguém tinha na época. Terminado este doutorado, o professor Laboriot falou: agora você tem que cuidar do seu pós-doutorado no exterior. Não pode ficar sem isso. Aí sim, aí eu
O Laboriou me ajudou a escolher o lugar para ir fazer meu pós-doutorado. Eu tinha 4 alternativas, 3 nos Estados Unidos, laboratórios de primeiríssima, e um na França, também um laboratório de primeiríssima. Não há dúvida que eu escolhi ir para a França. Eu sempre adorei cultura, literatura, pintura, música, então ir para um lugar, berço da cultura ocidental, eu fui para a França. Fui para o melhor laboratório de cultura de tecidos e células, que era uma das coqueluches da época, né, um dos melhores do mundo nisso, e eu fui lá. Passei um ano maravilhoso aprendendo culturas de tecidos de vários tipos, culturas de células isoladas, culturas de protoplastos, culturas de anteras para a produção de haploides, né? Então, eu voltei para o departamento depois de um ano com um trabalho publicado na França já e mais 3 no prelo, que saíram no ano seguinte, em 73. E no departamento existia já um colega meu, o professor Kurt Hell, né, que tinha se formado na área de taxonomia, mas estava passando para a área de fisiologia. Ele estava muito interessado em cultura de tecidos para trabalhar com cultura de tecido, com efeito de radiações ionizantes em cultura de tecidos. Mas ele não tinha a estrutura no departamento para trabalhar, então ele fazia de maneira muito precária aquilo, numa salinha escura. E essa técnica tinha sido trazida assim de maneira muito incipiente pela professora Mariko Meguro, que fez um estágio nos Estados Unidos de 2, 3 meses e aprendeu essa técnica e ensinou para o professor Kurt. Mas ele, mais um pós-graduando na época, que depois foi contratado no departamento, que era o professor Gilberto Kerbauer, estavam tentando fazer aquilo. Quando eu voltei da França, eu tinha toda a técnica, toda a lista de materiais e equipamentos que precisava. Então, o que eu fiz? Um ano depois, aí vem uma coisa muito interessante. Eu precisava de um espaço para montar um laboratório, nos moldes do que eu tinha visto na França, mas não tinha espaço. O que existia eram umas 2 salas muito boas, onde tinha os tais dos corantes, onde o pessoal ia corar lâmina lá, que o pessoal chamava aquilo de laboratório de anatomia. Eu convenci o chefe do departamento a convencer os meus colegas da anatomia a entrar em contato com os antigos colegas da farmácia, que também estavam fazendo parte da botânica, com a reforma universitária de 1970, a mudarem para a área da farmácia, que tinha um laboratório que ninguém usava. E eles mudaram para lá e o chefe do departamento me deu aquela área para montar o laboratório de cultura de tecidos, com mais uma sala que um professor mudou de local para ceder aquilo. Com isso, eu fiz um projeto para a FAPESP e consegui importar e comprar no Brasil, que tinha equipamentos, drogas, vidraria e tudo mais, e nós passamos a ter um laboratório, uma sala de culturas com ar-condicionado, com fotoperíodo controlado, estantes, vidraria de monte, drogas e tudo mais. E aí nós começamos a trabalhar realmente em culturas de tecido, e eu, inclusive, montei a primeira disciplina de pós-graduação chamada Cultura de Tecidos, onde vinham, inclusive, pessoas conhecer o laboratório e fazer o curso de empresas, inclusive privadas, que estavam tentando trabalhar na área de cultura de tecidos, né? Então, isso foi o início do laboratório, quer dizer, o laboratório de cultura de tecidos, né? Chegou a ter, numa certa época, 5 docentes trabalhando em diversos aspectos da fisiologia vegetal e micropropagação, todos centralizados nesse laboratório. E isso durou até, depois disso ainda conseguimos um enorme financiamento da FINEP, do CNPq e tudo mais, e conseguimos transformar aquilo num excelente laboratório, né, nessa área primitiva e mais uma área que sobrou depois quando o pessoal da ecologia mudou para um novo departamento e liberou uma parte do que é o laboratório hoje de fisiologia. Então, nós tínhamos uma área muito grande. E isso persistiu até mais ou menos 1990. E em 90, esse grupo que eu participava, que eu coordenava, se dividiu em 2 grupos. E nós dividimos o laboratório amigavelmente com as coisas que tinham em 2 laboratórios. Um passou a ser o laboratório de biologia celular de plantas, o Biocel, que existe até hoje, e o outro é o laboratório de fisiologia, com a equipe
que se separou na época e com outros que vieram depois. Então essa é mais ou menos o histórico, né. Agora uma coisa interessante que pôde acontecer é que em 1970, com a reforma universitária, caiu o catedrático, esse que era o chefão de tudo. Então o departamento passou a ser dirigido por um chefe eleito entre os professores titulares ou os professores mais titulados, desde que tivesse o mínimo de título de livre docente. E aí passou a ter os conselhos do departamento. Então nós começamos, nessa época, a discutir algumas coisas do departamento. E uma das coisas que eu lembro que eu tinha ideia e eu consegui passar para o departamento é os departamentos, o pessoal se juntar em pequenos grupos e formar os laboratórios. Então, dessa época, o nosso de tecido foi formado nessa época com um responsável, o laboratório de ficologia, né, o laboratório de fitoquímica. Então, o departamento passou a não ter mais professores isolados que faziam sua pesquisa dentro da sua sala. Eles faziam dentro de um grupo e nesse grupo era discutido o que o laboratório precisava, que tipo de material e tudo mais, né. Então essa foi mais ou menos a evolução que aconteceu, que eu vi no departamento, quer dizer, essa mudança drástica do fim do catedrático, a instituição do conselho do departamento, onde todas as categorias estavam representadas, né, e podiam discutir isso abertamente, né, a distribuição de verbas, como é que iam ser contratados os novos professores. A partir de um determinado momento, os professores contratados não passaram mais a ser indicados pelo catedrático. Durante um certo tempo, antes de estabelecer a carreira e os concursinhos, eles eram indicados pelas equipes, entende? A equipe sugeria ou então fazia um concursinho, coisa desse tipo. Mas isso durou poucos anos. Depois já começou a haver muito pós-graduando já com mestrado e doutorado e chegou no que é hoje. Hoje você abre um concurso, já aparece gente de fora. Na época não era. Quem entrava aqui era aquele que tinha sido estagiário aqui no departamento de um determinado professor. Era assim, né? E junto com isso, né, aconteceram mudanças drásticas se comparadas com o que é hoje, né? Veja, nós estamos falando isso de década de 70, coisa de 50 anos atrás, né? Como é que era a produção científica do departamento, né? Se vocês imaginarem como é que se publicava um trabalho há 50 anos atrás, né, não dá para comparar com hoje. Há 50 anos atrás não existia Xerox. As revistas científicas brasileiras eram revistas de instituições. Então você tinha o Boletim de Botânica, onde publicava só o pessoal daqui do Departamento de Botânica. Você tinha o Arquivos do Instituto de Botânica, era só para o pessoal do Instituto de Botânica. Você tinha o Arquivos da Escola do Luiz de Queiroz, era só o pessoal de lá. Você tinha o Agronômico, tinha sua revista, o Biológico tinha sua revista. E essas revistas eram publicadas quando tinha verba. Então elas passavam, às vezes, 2, 3 anos sem ser publicadas. Então era complicado publicar um trabalho. Se o departamento não tinha verba, o pessoal não tinha como publicar. E ninguém procurava publicar no exterior, porque não se estava acostumado com isso, né? Então aí aconteceu uma das coisas que eu acho importantes que aconteceram na minha carreira, e que eu fui um estopim disso, né? Em 1978, essa situação perdurava. O Boletim de Botânica praticamente não saía mais porque não tinha verba. E o pessoal, um ou outro, publicava no exterior. Eu publicava no exterior, mas uma parte dos meus colegas não publicavam, né? E às vezes tinha coisas que não interessava publicar no exterior, né? Tem algumas áreas que são importantes publicar fora, outras áreas não são tão importantes publicar fora. Então, me passou pela cabeça por que não existir uma revista brasileira de botânica, né? E eu fui discutir isso com um colega meu, hoje professor aposentado, que entrou no departamento no mesmo ano que eu, junto comigo, que é o professor Eurico Cabral de Oliveira, né? Discutimos essa importância de ter uma revista e ele concordou comigo, a gente se dava muito bem, e então a gente tomou uma providência. Como é que nós vamos implementar isto? Então nós resolvemos convidar alguns cientistas que a gente conhecia e que fossem mais ou menos contemporâneos nossos, para discutir esse assunto, e nós convidamos mais uns
uns 2 do Instituto de Botânica, 2 da Unicamp, mais não sei quem, e resolvemos fazer uma reunião para discutir essa ideia da revista. E fizemos umas 2 reuniões, chegamos à conclusão que era muito bom fazer isso, mas como? Né? E nós ventilamos, inclusive, a possibilidade de fazer uma empresa. Né? Mas isso aí eu cheguei até a consultar uma pessoa na reitoria, um assistente de imprensa do reitor e tal, mas não ia dar certo, até que um dos membros desse grupo que nós tínhamos reunido foi eleita vice-presidente da seção regional da Sociedade Botânica do Brasil. Era a professora Sônia Dietrich, do Instituto de Botânica. E ela levou essa ideia para a sociedade, para ver se a sociedade não queria bancar, vamos dizer, a paternidade da revista, assumir a formalização da revista. E a Sociedade Botânica do Brasil, aqui a seção de São Paulo, concordou. E com isso nós resolvemos fazer a revista. Conseguimos um auxílio da FAPESP e publicamos o primeiro número da revista em 1978. Né? Inclusive eu fiz toda a formatação gráfica da revista, desenho da capa. Eu tenho até hoje os esboços de desenho da capa que a revista usou durante mais de 10 anos. Né? Resultado disso, a revista existe até hoje. Ela pertence hoje à Sociedade Botânica de São Paulo. Numa certa época ela saiu da Sociedade Botânica do Brasil, e ela foi encampada pela Springer Verlag, que é uma das maiores editoras científicas do mundo. Né? Quer dizer, e foi uma ideia minha e do Eurico, discutindo onde publicar as coisas, porque nós não tínhamos. Né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu me orgulho de ter feito, né? Esses anos que eu passei aqui. Né? Imaginem que você publicar um trabalho na década de 70, né, primeiro você não tinha computador. Então você devia dar o texto, o manuscrito, para o secretário do departamento datilografar. Tinha um secretário datilógrafo, ele tinha que fazer o trabalho de todos os professores do departamento, além do trabalho burocrático. Então, para você conseguir que ele datilografasse aquilo, era difícil. Gráficos, fotografias, o gráfico você tinha que fazer em papel milimetrado e dar para uma desenhista do departamento passar nanquim e colocar as letras feitas com normógrafo nanquim. Depois apareceu o letra 7, que era uma letrinha que você decalcava, que facilitava isso. Né? Feito isso, você tinha que juntar 2 ou 3 exemplares do teu trabalho, com fotos e tudo mais, né? E mandar para uma revista, ou no Brasil ou no exterior. Quando era no exterior, isso levava 2 ou 3 meses, até você ter uma resposta do editor que tinha recebido, e isso ia passar pelos editores, eles te mandavam o manuscrito de volta para você consertar. Então, um trabalho publicado numa revista no exterior levava, no mínimo, 1 ano quando andava bem. Então, você imaginem como era difícil você publicar um trabalho. Na época, quem publicava 2 trabalhos por ano era um gênio. E você fazia aquilo, normalmente, só com o que tinha no seu laboratório. Você não tinha muito intercâmbio com outros laboratórios, porque toda a comunicação era difícil. Ou era por carta, ou era por telefone. Ou você tinha que ir lá. Então, ninguém fazia como hoje. Hoje você faz um trabalho no Departamento de Botânica, em colaboração com alguém do agronômico, alguém de Piracicaba, com alguém de Brasília. Cada um faz um pouquinho, mexe com alguns dados, obtém alguns dados daquilo que você está fazendo, então sai um trabalho com... Né? E você faz isso ao mesmo tempo com várias pessoas. Então é muito complicado, quer dizer, era uma epopeia você publicar trabalhos na década de 60, na década de 70. Começou a mudar depois da vinda dos computadores e tal, que entraram praticamente na década de 90. Né? Mas antes disso era muito complicado. Eu vi essa transformação. Poucas pessoas hoje imaginam como que era você fazer isso. Né? O departamento não tinha nenhum laboratório fotográfico. Você fazia uma fotografia aqui, você não tinha como fazer, não tinha laboratório. Eu montei o laboratório fotográfico, convenci um dia o chefe do departamento a pegar uma verba que era não sei para quê, para montar um laboratório, e saí eu na cidade, fui comprar um ampliador fotográfico e bandejas e produtos químicos para montar um laboratório fotográfico, que passou a ser usado por todo mundo. Um negócio baratíssimo, mas nunca ninguém. Né? Por quê? Naquela época, onde podia se usar fotografia, que era na anatomia,
o pessoal não admitia fazer fotografias, se fazia só desenhos a lápis e dava para o desenhista passar nanquim, porque todo mundo achava que a fotografia, na hora de publicar, perdia detalhes. Realmente, se era publicado num papel ruim, perdia mesmo. Tanto que eu lembro que eu fui editor do departamento de botânica, do boletim, numa certa época, e eu que cuidava da diagramação, de levar na gráfica e tudo mais, chegava lá, falava para o cara, ó, esta é a página de foto, tem que fazer em papel couché, não pode fazer em papel fosco, entende? Então era coisa desse tipo, você tinha que ver se a revista que publicava trabalho com foto, ela tinha papel especial para foto, senão você não... Né? Então eram essas coisas, era muito complicado, né? Agora, uma coisa que foi muito importante na minha carreira e de outros colegas, né, foram os auxílios que as pessoas conseguiam, principalmente da FAPESP. Né? A FAPESP foi uma maravilha, a FAPESP financiou praticamente quase tudo que eu fiz, bolsa de iniciação, bolsa de aperfeiçoamento, bolsa de pós-doutorado, montagem do laboratório, revista brasileira de botânica, boletim de botânica, a FAPESP fazia tudo. E era mais fácil conseguir as coisas da FAPESP do que no CNPq e tal, porque o CNPq estava mais longe. Mas era mais cobrado. O problema da FAPESP é o seguinte, a FAPESP cobrava muito mais do que um CNPq. A assessoria da FAPESP era muito mais dura. Então você tinha que fazer as coisas muito bem feitas e nos prazos, não dava para enrolar, entende?